Sejam todos bem-vindos neste momento, o pessoal que está assistindo a live, você que ainda vai assistir daqui a pouquinho, seja muito bem-vindo. Ok, tudo bem? Então, de volta agora. Tu- Agora sim, Tudo bem, professor? agora estou normal e está tudo bem. Agora sim posso ver tudo que está passando, tá? Certo. A Então, pergunta é como bloquear essa retirada de energia? ok, é um processo um pouco complexo. Vou explicar por que é complexo, ok? Porque ele depende de uma série de fatores, ok? Eu vou explicar esses detalhes de como enfrentar não somente os parasitas transdimensionais, como o próprio fogo das sombras. Mas eu vou pedir primeiro que vocês me deixem que eu explique as distinções que existem, tá? Entre os fogos das sombras. Eles não são iguais. Eles funcionam diferente. Eles são divididos em três. Correto. Eles têm o chamado espectro, eles têm o chamado umbra e têm o chamado antumbra. Deixa eu falar deles primeiro, e aí já vou entrar em contato direto em como nos defender desses seres. O importante é que vocês aprendam a defesa. Porque eu ficar aqui falando que tem uma ameaça, para eu vou e não explico como se defender, não serve para nada. Ok? Então, vamos ver como vamos fazer isso, tá? Então, a primeira parte que eu tenho que explicar para vocês é o chamado espectro. O espectro é uma entidade transdimensional inteligente e etérea, tá? É formada por um feixe coerente de energia eletromagnética. Aqui é um feixe coerente, ou seja, imagina um fluxo de energia que não para e continua sempre com uma mesma frequência, ok? Então, esse feixe coerente de energia eletromagnética é submetido no seu conteúdo como resultado da dispersão do modo com as ondas de comprimento que compõem sua estrutura. O que quer dizer com isso? Eu estou falando da frequência disso. Esses seres têm uma frequência, então por isso eles existem, eles têm essa frequência basada no comprimento de onda, ok? Então, elas são dispostas numa ordem que essa frequência de onda mais ou menos seria o seguinte: imagine que uma luz solar é refratada e dispersada num prisma de cristal. Quando a luz chega no prisma que passa, a luz se dispersa em várias cores diferentes. Pois a mesma coisa passa com esses seres. Esses seres eles têm pontos vulneráveis, pontos que podem ser usados de várias formas. Eu não vou entrar nos detalhes agora para vocês, porque eu não quero ninguém se tendo problemas enfrentando esses seres dessa forma, Pance. Eu diria para vocês o seguinte: um taser produz uma carga eletromagnética enorme. Tá? Então, vai fazer passar um taser nesse ser? Não. Vai passar um taser nas moléculas do ar que estão ao redor do ser. Fazendo isso, vai fazer o quê? Vai criar uma interrupção no sistema de coerência desse ser. Esse ser, então, automaticamente não seria capaz de coexistir naquele momento. Ele seria dispersado momentaneamente, se poder reagrupar mais tarde, mas ele já pensaria duas vezes em mexer com você. Então, eu não vou dizer por aí que você tem que sair comprando um taser para se defender. Mas um taser é algo sério, não é uma coisa para ser levada em consideração e não pode ser levado por qualquer pessoa, tem que ter um treinamento para isso. E tem que saber como usá-lo nesse caso, não é sair por aí apontando para o lugar pensando que vai funcionar e não funciona, ok? Então vamos ver isso com mais detalhes, tá? Então, no caso do espectro, seria o oposto. Ele cria um campo de escuridão intensa, que é marcada frequentemente pelo povo das sombras. Por que essa escuridão essência? Porque todos os fotons que existem no ar, eles não são atraídos, eles são repelidos. E quando você repele qualquer fotão, você queda no quê? Na escuridão completa. Então, esse é o chamado espectro. Agora vamos ver as umbras. As umbras são entidades de formação quase como um espectro, mas ele tem uma distinção. A umbra é uma sombra total, ou seja, a parte que oculta o corpo da penumbra. Tá? Então, como diz, eles obscurecem qualquer tipo de fonte luminosa, até mesmo uma lanterna.
A lanterna não seria capaz de entrar numa umbra, a não ser dependendo da potência da lanterna. Existem lanternas que sim, são capazes. Existem lanternas hoje que são capazes de apertar um ovo. Estão pensando que eu estou exagerando? Não, não estou. Você busca em Google, você encontra. Existem lanternas que têm lumens, que é a medida de luz suficiente energia capaz de fritar um ovo. Então, isso aí, sim, uma umbra podia aguentar. E tem a antumbra, tá? Que é a região do eclipse anular, ou seja, a periferia de um corpo penumbroso. Então, seria o ser, de todos os espectros, seria o mais débil deles, o mais fraco deles, o mais frágil deles, tá? Então, vamos rever isso aqui para que vocês entendam bem o que eu estou dizendo. Porque, no final, eu confundi todo mundo e não quero confundir ninguém. Eu tentando explicar isso aí da forma mais simples que eu posso. Eu não tenho fácil para explicar se a pessoa tem conhecimento metafísico, mas estou tentando, verdade, tentando duro, passar isso da forma mais simples que eu possa para que todo mundo entenda sem problemas, tá? Nos termos de organização, tá? Sobre a ordem de prioridade, tá? Do povo das sombras, tá? Eles são chamados corpos penumbrosos. Então, é o seguinte, qual é o mais poderoso deles? O mais poderoso deles é a Umbra. A Umbra é muito mais poderoso. O mediano em poder seria o Espectro. E o mais fraco em poder é a Antumbra, que pode ser facilmente vista pela visão periférica humana, que é o que normalmente a pessoa vê. A pessoa, quando vê a Antumbra, ela não, na verdade, não está correndo nenhum risco. Porque a Antumbra não pode fazer nada, a não ser tentar produzir medo, mas não tem muito medo que produz, então não pode fazer muita coisa. Ok? Agora, vamos entrar de volta nas perguntas de como se defender desses seres. Ok? Isso do texto que eu falei antes, estava falando de como enfrentar uma umbra, mas eu não recomendo ninguém fazer isso, porque não é algo que uma pessoa deveria estar se metendo. São seres muito perigosos, ok? Então, eu digo o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, esses seres se alimentam no medo, tá? Quanto mais medo você sinta deles, mais será o poder que eles vão ter sobre você. Então, por exemplo, como é isso? E por quê? Porque você faz com que a serotonina altere a dopamina e a noradrenalina. Então, fazendo isso, você está produzindo uma frequência que, em verdade, está fazendo você parecer carne fresca para um cachorro com fome. Ele vai olhar para você e vai dizer, que gostoso, quanto mais medo tem, mais saboroso fica. Mas quando você enfrenta o ser, quando digo enfrentar, não é ir lá e ofender o ser, simplesmente é ter uma convicção de que você sabe que está protegido ou protegida, que você é forte, que você não está sozinha. O universo está interconectado. Você tem proteção. Você tem que deixar que essa proteção chegue até você. E essa proteção, então, lembra que eu falei dos universos? A parte divina que existe? Aí é onde entra a fé. A fé é convicção. Convicção de força. Então, quando você faz isso, é um para-te quieto que você está dando nele. Então, contenção do medo é a mais importante. A confrontação do ser, tá? Não é a confrontação diferente, tá? Esses seres não estão acostumados a uma pessoa reacionar corajosamente a eles. Estão acostumados a pessoas saírem correndo deles e temê-los. Quando eles encontram uma pessoa que está enfrentando eles deixam eles confundidos, eles não sabem o que fazer. Eles vão ficar assim, espera um momentinho, ele tinha que estar saindo correndo, porque ele continua aí, porque ele está me enfrentando. Ele não pode me enfrentar, eu sou mais poderoso. Porque se você dá o poder para ele, sim, ele vai ser mais poderoso. Agora, onde você corta o poder dele, ele não tem poder sobre você. Então, o que vai passar? Vai passar que você vai ficar numa situação, então, tá? Que você tem o controle, que é o mais importante. Você tem o poder de derrotar esses seres facilmente, tá? Com a sua coragem. E se você quer alguma coisa que ajude essa coragem sua,
eu recomendo uma fonte luminosa. Quanto mais luz você traga com você, quando luz que eu digo, uma luz, uma lanterna, ou alguma coisa que produza luz, esses seres, eles reacionam aos fotons de uma forma horrível. Eles não suportam. É como um ácido tirado. Imagina um demônio que joga água bendita. Isso seria a água bendita que você está tirando a luz neles. Ok? A verdade é o seguinte. Esses seres, por mais espantosos que sejam, eles são muito mais frágeis do que parecem ser. Eles estão contando com a aparência terrorífica para assustar você. Agora, no momento que você vai e enfrenta eles, aí você está dando uma outra olhada em tudo isso. Esses seres já vão olhar você com outro respeito. Espera um momentinho, vamos buscar uma presa que seja mais fácil, porque essa presa é muito dura, é muito trabalho, ou perigosa. E saem daí e deixam você. Então, é como você se defende desses seres. Se você é capaz de fazer isso, você é capaz de se defender.